Hoje, gente, né, que seria essa terceira aula, eu queria só estar compartilhando com vocês uma experiência interessante que tem tudo a ver sobre o pensamento de referência, né? Esse fim de semana houve um encontro a respeito de referência em São Paulo, né, que eu participei, estive lá para poder estar vendo o que se discute e pensa a respeito do pensamento fereziano hoje. E essa é só uma coisa interessante, que há 2 anos atrás foi feito um encontro, né, que é um encontro periódico, um encontro internacional a respeito de Firenze. Ele aconteceu em Florença. E aí foi uma coisa curiosa, que o maior número de inscritos, né, depois de italianos, foram de brasileiros, né? E aí, a ponto disso ter tido uma repercussão na própria votação, né, do próximo Congresso Nacional, que foi decidido que o próximo Congresso Nacional vai ser em 2021, se eu não me engano. Ele vai acontecer em São Paulo, né, o próximo Encontro Mundial de Firenze. Eu acho que tudo isso acaba sendo muito interessante para a gente aqui, né, e entendendo também um pouco, né, ou seja, qual é o papel da relevância de Firenze hoje, inclusive, né, pensar na própria realidade brasileira, a importância dele hoje, né, é mais claro que, e é interessante como na Itália é um país que atualmente também tem tido muito, né, aprofundamento sobre esse pensamento. Agora, então a promessa, a ideia, né, é que se produzam vários encontros, pequenos encontros, né, encontros menores no Brasil, né, sobre Firenze, como se fossem encontros preparatórios, né, para esse encontro mundial que vai ser, né, em 2021 em São Paulo, esse encontro internacional. E claro, eu queria de alguma forma, né, antes de a gente começar aqui a aula de hoje, né, estar compartilhando mais do que ideias específicas das palestras que eu assisti, é alguma coisa a respeito, para mim, que eu diria talvez uma das grandes heranças, né, do pensamento ferenciano. Para mim, e isso acho que é sempre um desafio na clínica, porque é uma espécie eu acho que de vício que sempre o analista está, né, isso está sempre internalizado nele, e a gente está sempre tentando, né, criar um distanciamento em relação a um certo tipo de tendência, que é a tendência a gente poder pensar, atrelar o sofrimento psíquico a uma ideia de déficit, a uma ideia de que há alguma coisa nesse paciente que falta ao paciente normal, né? Aí a gente está pensando aqui em neurose e normalidade, que aliás foi um problema em todo o pensamento freudiano. Freud aproximava, né, distanciava normalidade de neurose. Então, ora ele falava do funcionamento, né, neurótico, funcionamento normal. Depois ele vai falar de que, ora, normalidade e neurose não são coisas tão distantes assim, que seria muito mais uma questão quantitativa do que qualitativa, ou seja, uma questão muito mais de grau do que uma questão de funcionamento psíquico distinto, né? E que, claro, sempre há uma tendência da gente poder pensar, né, o funcionamento psíquico como se fosse alguma coisa que não falta na neurose e que falta nos sofrimentos psíquicos outros, nas outras organizações psíquicas, né? Isso já foi um tema, por exemplo, muito explorado em relação ao tema da psicose, pensar que a psicose seria alguma coisa deficitária, e o que muitos autores vão trabalhar é a gente poder pensar, inclusive na própria psicose, como uma outra possibilidade subjetiva, né, com sua categoria, com a sua forma de sofrimento, né, enfim, que seria apenas diferente do sofrimento neurótico, né. Tem um filme que eu gosto sempre de lembrar a respeito disso, que é aquele filme Estamira, né, que é um filme que fala da psicose como a possibilidade de sobreviver em relação ao meio absolutamente enlouquecedor para um neurótico, né. Eu diria que naquele momento, né, enfim, a psicose é muito mais potente do que a neurose para lidar com a diversidade. Inclusive Freud, no texto A Perda da Realidade na Neurose e Psicose, ele vai dizer que o ideal do funcionamento psíquico seria juntar aspectos dos funcionamentos neuróticos e psicóticos, né,
né, no próprio sujeito. Claro que ele vai dizer que isso seria impossível, mas ele vai levantar essa ideia que eu acho muito interessante, né, no sentido de que a gente está sempre tendendo a olhar o funcionamento psíquico, que não é um funcionamento psíquico dominante, como funcionamento deficitário. Então, o nosso desafio sempre, principalmente na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o tema do trauma, né, eu não vou talvez porque tem muitas coisas na aula 4, né, que é realmente uma referência que ele vai estar ganhando muito corpo, e aí a gente vai falar várias questões relativas à temática do traumático, né, que foi, na verdade, aliás, em todos os encontros a respeito diferente, o tema do traumático ele é o que ganha uma maior dimensão. A gente vai estar falando de alguma maneira do tema do trauma hoje, mas a gente vai fazer uma espécie de terreno para pensar o traumático, e na próxima vez a gente vai aprofundar o tema do trauma e inferência. Mas a ideia do trauma, de um modo muito geral, talvez seja uma boa introdução para hoje, sobretudo, uma experiência, né, que diante de uma dada experiência, e essa experiência ela pode ser, digamos, eu gosto de sempre pensar assim, uma experiência que ela tenha uma marca por excelência traumática, ou haveria alguma espécie de desencontro, né, onde não se produziu uma espécie de língua comum entre duas pessoas, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a noção de confusão de línguas, o que seria, né, mas, e que esse não entendimento, essa não criação de uma língua comum vai ter um efeito traumático, e que com isso, né, o sujeito vai viver uma condição de uma experiência, né, digamos, onde a elaboração, né, a assimilação de uma experiência de dor não é possível. Que, aliás, essa é uma grande diferença importante, uma diferença entre dor e trauma, né? A dor é alguma experiência que a gente pode criar um sentido, né, enquanto o trauma, esse sentido ele seria problematizado, né? Há impossibilidade de construção de sentido, mas o que a gente vai ver com calma é que haveria um certo tipo de evitamento radical de uma experiência traumática, né, exatamente por esse estatuto do trauma, que seria uma forma sofisticada de sobrevivência, e que o trabalho clínico sempre é poder, ao invés de simplesmente, claro que muitas vezes isso vai se dar, levar o analisando de uma ausência de representação para uma representação, levar de uma falta de palavra para a palavra, muitas vezes o que a gente vai poder digamos, viver na clínica e viabilizar na clínica exatamente que muitas vezes o campo da não representação é um lugar, e é um lugar como outro qualquer, e às vezes é o único lugar possível. Então a ideia de que o irrepresentável seria uma condição deficitária em relação ao campo da representação, a gente vai ter que se desvencilhar um pouco dessa ideia, porque às vezes o campo da não narrativa é o único território possível de ser transitado, né? Inclusive, tem muitos autores que trabalham sobre esse tema, né? Inclusive sobre escritores, né? Enfim, que isso é levantado, ou seja, que inclusive, por exemplo, há uma série de teorias hoje, né, no trauma a respeito dos refugiados de guerra, né? E a questão da guerra, inclusive vários intelectuais que escreveram, né, exaustivamente sobre a guerra, né, em produção literária, e que eles não conseguiram escapar desses horrores da guerra apesar da escrita. Então a grande questão é que ficou se levando falar e falar e falar e falar sobre o trauma. Será que isto é obrigatoriamente aponta para uma elaboração? Será que esta é uma saída para todos? Claro que tem várias pessoas que desse campo da narrativa, da construção de uma narrativa sobre o traumático, vão poder sim criar uma forma mais, digamos, útil para eles para poder sobreviver. Mas tem muitos intelectuais e muitas pessoas que vão falar e na verdade aquilo não faz nenhum tipo de intervenção, função terapêutica em relação ao terror. Pelo contrário, né? Então tem dois autores, né? Um autor francês chamado Chenonceau, por exemplo, que vai levantar sobre a questão do Primo Levi, né? Sobre a respeito da questão da narrativa do trauma, e aí há uma série de debates, por exemplo, sobre isso, né? Se
se a literatura dele foi uma coisa que evitou uma sobrevivência ao trauma ou não, né? Enfim, independente do valor, obviamente, da sua produção, mas que ele vai, esse é um autor que ele vai dizer assim, né, que ele não pôde escrever, ele escreve um livro sobre o não poder escrever sobre a guerra. Muito interessante, no sentido de que tem alguma coisa no qual ele optou por não narrar, né? E aí toda a história de que uma narrativa muitas vezes não é um caminho mais, digamos, um único caminho para você poder lidar com o que foi traumático, né? Então, de alguma forma, o que eu quero sublinhar isso é de que às vezes um certo tipo de ausência da narrativa, um certo tipo de viver numa certa condição de clivagem, e aí sempre lembrando que a clivagem vai ser uma experiência de rechaço radical ao que se traumatizou, isso não seria, na verdade, um sintoma, não seria obrigatoriamente um problema, e às vezes é a única forma possível de sobreviver, né? Então tem toda uma questão de falar sobre o traumático, muitas vezes não pode ser, não obrigatoriamente é uma elaboração do traumático, mas é apenas uma reapresentação do traumático que pode fazer o sujeito estar mantendo perto o que tem que ser mantido distante, né? Isso vai ampliar muito a ideia de que a clínica seria uma clínica da ausência de narrativa para narrativa, sem negar de modo algum esse viés, que é um viés que a gente sempre vai estar às voltas com ele, inclusive há uma demanda muito frequente do analisando a demandar essa narrativa, mas o que o Ferenczi traz aí, que eu acho tão importante para a clínica contemporânea, ele traz analisando onde a narrativa, ela mais do que uma impossibilidade, é uma contraindicação, né? Ou seja, então falar sobre o traumático muitas vezes é aquilo que devasta, né? E o sujeito construiu um tipo de recurso defensivo sofisticado de sobreviver à experiência traumática. Então seria estar falando aqui como é que é poder pensar no funcionamento que ele vai se dar ao largo da experiência traumática e não caminhar rumo à experiência traumática, né? Então a gente está falando aqui de que mais do que defesas, a gente está falando de vicissitudes. Inclusive a ideia de vicissitude eu acho até interessante, é um termo bem freudiano, mas é pensar de que na verdade a gente está falando do que foi possível fazer, por onde foi possível caminhar. E isso vai ser muito importante quando a gente pensar essa temática do trauma, que é uma temática eu acho que hoje contemporânea, né, em vários sentidos, né? Por isso que é tão, eu acho que essa questão contemporânea do trauma, então todos os congressos, ou muitos congressos, volta e meia, né, abordam o tema do trauma no mundo, né, não só no Brasil, mas essa ideia de que isso vai ampliar essa noção de um analista que ele possa estar, digamos, caminhando por um certo espaço vazio, por um certo espaço sem narrativa, por um espaço paradoxal. E eu diria até por um espaço de não representação, né? Então como é que a gente vai pensar um pouquinho de que a gente não tratar a falta de narrativa como simplesmente um déficit cujo projeto é narrativo, né? Então esse tema, inclusive a gente pode pensar o que seria a narrativa, né? Esse é um outro tema também que se levantou muito nesse congresso, né? Ou seja, né, o que é uma narrativa, né? Porque eu posso, inclusive, não falar é uma forma de narrar uma experiência, né? Então, uma experiência que está numa espécie de caixa de Pandora da qual eu não posso abrir, né? Ou seja, então a gente está falando, sobretudo, ampliar essa noção de falar, né, sobre o acontecimento e de que a investigação ela levaria a gente ao núcleo do traumático. E isso é uma questão complexa que eu quero aqui estar levantando para vocês, né? No fundo, a gente está falando aqui de que é como se o analista tivesse que passear com o analisando por espaços muito paradoxais, né? Tem uma autora que eu gosto muito, né, que eu tenho muita admiração, que é a Felícia Knobloch. Ela, uma vez, num caso clínico, ela estava falando sobre um caso, né, que alguém falou uma frase para ela que assim, achei muito interessante, que alguém falou assim, poxa, mas esse caso nada acontece, mas nada acontece, né? Não segue nada acontecendo. Aí ela falou uma frase que eu achei preciosa, que ela colocou assim, então, o nada está acontecendo. Essa ideia é muito importante, ou seja, né, é o nada acontecendo. Ou seja, nada é um lugar
nada é um acontecimento, é um lugar possível. Então a gente sempre tem uma ideia, né, de que a gente tem que levaria o analisando para um certo lugar produtivo, um lugar com uma série de itens de uma boa vida que a gente constrói no nosso, né, digamos, nos nossos a priores, né, culturais, sociais. E muitas vezes o analista, na vivência do trauma, com o Anselmo analisando, ele vai ter que se desconstruir radicalmente de certos tipos de critérios de bem viver, né, para que a gente possa entender. Como se o analista tivesse que, junto com o analisando, frequentar um certo terreno de um certo vácuo, de um certo vazio, um certo lugar estranho, né? E eu diria que é um estranho não familiar, como eu gosto de colocar, né? Não é um estranho que é familiar como o estranho familiar da neurose, né? Então essa questão de que lugares a gente vai ter que transitar com o analisando, e esse lugar não é apenas um deserto que vise um certo oásis, mas o deserto às vezes é o único lugar possível, né? Enfim, né? Então eu acho que isso primeiro rebaixa um pouco, né, enfim, a expectativa, o furor terapêutico do analista, onde a gente tem aqui um tal do furor curante, onde a gente poderia, usando o termo que o Ferenczi usa, inclusive, né, que era clássico da primeira geração, liquidar o sintoma, né, a liquidação do sintoma, uma certa tipo de resolução do trauma. O trauma muitas vezes é um terreno que é o único terreno possível de se habitar. Mas aí a gente está falando de que o analista ele vai ter que ser convocado a uma desconstrução mais radical de certos referenciais de realização, saúde e, digamos, inserção, né? Então isso é muito importante. E pacientes traumatizados são pacientes exatamente que eles não podem, né, que eles não puderam fazer contato com uma dada experiência, e a vida muitas vezes ela vai ser uma espécie de não fazer contato. E não fazer contato é um lugar, é uma possibilidade, né? Então, uma outra frase que eu achei belíssima também, né, que por exemplo, que às vezes a gente, e claro, todo analista vai viver em algum lugar isso, né? Fala assim, nossa, mas o sujeito é muito sozinho, é muito sem vínculos, é muito... E muitas vezes há uma afirmação da vida, mesmo que essa afirmação da vida se dê na solidão. Ou seja, tem uma vida que se afirma, tem uma pulsão de vida que se afirma, mesmo numa experiência radical de solidão. Ou seja, os vínculos não se dão, mas a vida se dá, né? Então tem alguma coisa que a gente vai tender sempre a olhar, poxa, mas se esse sujeito não tem vida amorosa, se esse sujeito não tem uma vida profissional, se esse sujeito não tem uma vida, ou seja, então há um fracasso na vida desse sujeito. E o que os casos mais traumáticos nos afirmam que o que há aí é vida, no seu sentido mais radical. A única forma de viver é essa, né? E isto é pulsão de vida no seu sentido mais genuíno. Mas a gente pode olhar o copo meio vazio e ficar pensando, poxa, esse sujeito não tem vida, porque ele não tem vínculos, porque ele não tem relações, porque ele não tem uma série de coisas. E isso vai fazer com que a gente não enxergue a vida no seu sentido mais radical. Então a gente pode muito pensar no que não aconteceu, é um vício sempre do analista, ou pensar no que está acontecendo no seu sentido mais radical, mais paradoxal. E isso talvez seja um grande legado de Ferenczi. Ele vai dizer a radicalidade, a complexidade da afirmação da vida. Ou seja, a vida se afirma dos modos mais complexos, às vezes até na morte. Então tem uma cena que ele resgata da filosofia hindu, no Diário Clínico, que eu acho uma cena belíssima, que ele diz que tem uma presa, que ela está sendo... Um passarinho está fugindo de um gavião, e o gavião está ali, né, se aproximando do passarinho, se aproximando da presa, e a presa vê completamente sem saída, a morte é certa, e diante daquela experiência de que a chegada do predador, a chegada do gavião, esse passarinho voa com toda a velocidade para dentro da boca do gavião. E ele afirma-se, né? Ou seja, vida na iminência da morte. Ou seja, é uma afirmação da vida mesmo na morte. Ou seja, eu vou morrer na expressão de uma potência. A morte é certa. Então vou afirmar radicalmente a vida na experiência inexorável da morte. Eu acho que essa cena muito poética que o Ferenczi diz, isto é pura pulsão de vida na afirmação ferenciana. É vida no seu sentido último. Na iminência da morte afirma a vida.
Né? Então são imagens que eu vou tentar colocar para vocês, ele vai resgatar isso aí da filosofia hindu, né? Enfim, de uma coisa super antiga, mas que é na preciosidade dele lá, mas o diário clínico realmente ele tem um aspecto muito precioso para a gente poder pensar. Então acho que isso já é uma provocação de... Na cena do gavião e do passarinho, o passarinho diz: eu não vou morrer porque o gavião quer, porque eu quero. Perfeito. Tem uma afirmação de potência, ou seja, eu vou, né, enfim, ser ativo na iminência da morte, ou seja, eu não vou morrer aqui desta forma, eu vou morrer a meu modo, eu vou morrer a afirmação, ou seja, eu vou ser autoral até a morte. Ativo e autoral na morte, e alguma coisa que diz, ou seja, eu vou viver até morrer. Ou seja, né, eu não vou desperdiçar a vida, né, eu não vou desperdiçar uma gota da vida. E o que seria não desperdiçar uma gota da vida? Afirmando uma autoralidade, mesmo no início da morte. Né? Por isso que eu gosto muito da frase do Caligares, quando ele diz, né, perguntou ao Caligares: você é feliz? Né? Porque o importante na vida é felicidade. Né? Aí ele diz, né, muito mais importante do que a felicidade é ter uma vida interessante. Ele fala: prefiro muito mais uma vida interessante do que feliz. Porque feliz é um rótulo, feliz é um momento que infelizmente se aplicou como uma espécie de condição. Então a ideia de um momento feliz passou a ser uma condição de felicidade, como se fosse uma identidade de felicidade, como se pudesse haver esse ser feliz ou não ser feliz, mas ele, na verdade, está criticando uma espécie de, digamos, de papel acachapante do termo felicidade na nossa subjetividade, onde houvessem o grupo dos infelizes e dos felizes, e os infelizes só estão infelizes, né? E os felizes só estão felizes. Ele diz: é uma vida interessante que feliz. Ele poderia dizer que interessante nesse sentido seria o que o Freud vai falar do detour até a morte, que é inclusive o termo que o Freud vai tratar para ser, ou seja, o caminho até a morte é inevitável, mas eu vou criar um caminho tortuoso até a morte. E esse caminho tortuoso é que nem o voo do passarinho para a boca do gavião. Ou seja, é a autoralidade. A ideia do detour é um caminho autoral. Né? Então eu estou querendo sempre provocar um pouco essa ideia da gente, em vez de poder ver o que não aconteceu, ver o que está faltando, ver o déficit, ver que processo foi, né, sofreu distúrbio, a gente poder olhar o outro lado da moeda. O que se apresenta enquanto afirmação, enquanto autoralidade, enquanto subjetividade. E o Ferenczi, pensador do trauma, que é talvez o termo central, né, pelo menos na segunda metade do pensamento dele, e é onde o Ferenczi é mais estudado hoje, o Ferenczi do trauma, exatamente para ele poder ver ele explora a gama, né, de vicissitudes, de estratégias diante do trauma, diante de experiências, né, ali avassaladoras. Então essa ideia, mas isso aí para mim é uma espécie de um vício eterno que a gente está sempre lutando, que a gente sempre vai olhar como deste, olhar sobre o que não aconteceu, e a gente vai poder desconstruir isso. Ou seja, isso para mim é um trabalho permanente. Eu estou sempre tendendo a pensar sobre esse viés, aí tem que me policiar para sair dele, e vou cair novamente e vou pensar, ou seja, é um processo permanente de queda e saída, né, de entrada e saída desse lugar. Porque eu acho que a gente, como ser humano, vai pensar o outro a partir de algum tipo de referencial, onde a gente vai estar pensando o diferente como alguma coisa estranha e deficitária em relação a um certo tipo de funcionamento psíquico dominante, que se não fosse esse seria outro, né? Então isso, gente, é só uma espécie de uma geral, né, assim, né, para a gente poder pensar do que eu acho, sem dúvida, o mais importante do pensamento ferenciano, essa potência, né, e olhar essa positividade das saídas mais paradoxais, né, e como, claro, aí o nosso desafio, tudo isso para a gente poder estar transitando, analisando nesses mundos estranhos. Porque o nosso desafio, mais do que levar o analisando a sair de uma condição, isso é a questão fundamental, é poder estar analisando nesse planeta estranho. Ou seja, então pensar a clínica do trauma é estar analisando naquele lugar que ele está.
Tem muitos analisandos que vão chegar no consultório que nem um peixe, se debatendo, né? Um peixe fora d'água, né? Em pânicos, em desesperos e agonias, e a gente vai ter que muitas vezes estar perto dele ali e poder criar um apaziguamento em relação àquele estado que ele se encontra. Mas a gente vai ter que ir até esse poço junto com ele, até esse lugar junto com ele. Porque a gente não vai poder ajudar um analisando a deixar de se debater se a gente não puder estar no buraco em que ele está. Estar no poço em que ele se encontra, nesse fundo de poço que ele se encontra, e obviamente eu estou falando de alguma experiência, claro, que ela aborda, sem dúvida, todo um aspecto ligado ao campo da regressão, né? Enfim, ao campo do traumático, né? Inclusive, o Freire vai falar de um projeto clínico, né? No trauma, que seria, eu já falei isso aqui, de chegar o analisando poder ir da parte viva até a parte morta, né? A parte morta, mais do que uma parte morta, é um certo lugar, né? Mas isso eu vou voltar então com calma na semana que vem para a gente poder explorar, porque a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre a clivagem no seu sentido mais aprofundado. Gente, hoje eu queria estar falando um pouquinho com vocês, a gente não deixa de estar abordando um pouco do trauma, né? Porque eu vou falar com vocês, né, sobre alguns textos que são textos que eles estão são textos ferencianos, que são textos muito polêmicos, inclusive, né? Porque são textos que são intitulados como textos a respeito da técnica ativa. E esse conceito de técnica ativa é um conceito muito complexo, porque, na verdade, a ideia de atividade, ela se dá toda, né, como uma espécie de percepção, né? Ou seja, toda a ideia técnica ativa, ela nasce de uma condição. Qual? A percepção ferenciana que houve um congelamento da vida pulsional, um congelamento da livre associação, e esse congelamento da livre associação acaba inviabilizando o projeto analítico, e ele vai pensar em quais as estratégias clínicas para romper esse congelamento em prol da livre associação. Então, a ideia de atividade é uma atividade que, embora parta do analista, ela visa a atividade do analisando voltar a se dar, ou até se inaugurar em uma certa instância. Mas uma atividade que ela tem um projeto principal, qual? A retomada da livre associação, né? Então eu gosto de usar, em vez de associação livre, pensar livre associação, né? Porque a associação nunca é livre, né? Porque a associação nunca é livre, porque sempre uma coisa num dado sujeito se associa a outra, né? Enfim, há toda uma rede de conexões. Oi? Está enganchado, ou seja, esse enganchamento é autoral, singular, então a associação nunca é livre. Eu associo uma coisa a outra porque eu sou um sujeito e não outro, né? Então é a livre associação. Agora, a questão que ele vai pensar às vezes esse processo de livre associação ele se encontra totalmente congelado na experiência clínica, somente com os analisandos que Ferenczi trabalhava, que são os analisandos onde eles não, muitos deles pelo menos, não se deitavam e começavam a falar sobre seus sonhos ou sobre suas produções do consciente facilmente. Então ele começou a pensar em técnicas que buscassem, né, enfim, quebrar um pouco esse congelamento funcional. E esse congelamento funcional, enfim, a gente vai lentamente tentar ilustrar clinicamente o que seriam esses congelamentos e quais as técnicas que Ferenczi vai tentar, digamos, esboçar e criar para isso. Inclusive, a gente vai ver o quanto ele vai depois fazer um texto que está até aqui na relação, que é contraindicações, onde ele vai dizer: com esse paciente essa técnica funciona muito bem, com esse foi péssimo, foi um desserviço ao analisando, me arrependi, né? Então ele faz um texto só para dizer, né, ou seja, quando aquela técnica dele, ao invés de ser útil, né, foi não só inútil como danosa à economia psíquica do analisando, né? Agora, o interessante, claro, que a gente está falando aqui de uma clínica bastante inovadora, e que ela foi alvo de uma série de ataques, né? Enfim, né? Em relação a Ferenczi. E nesse momento, é interessante, porque nesse momento a gente está falando exatamente no momento da segunda tópica, ou seja, todos esses textos eles são feitos a partir da ideia freudiana do além do princípio do prazer. Então, essa questão da compulsão à repetição, o fenômeno clínico da compulsão à repetição, que levou Freud a teorizar sobre a pulsão de morte. Esse é o momento teórico que a técnica ativa começa a ser construída.
E quando os discípulos de Freud, né, correligionários de Ferenczi, começam a criticar, dizendo que aquilo seria uma técnica antipsicanalítica, uma espécie de sugestão, uma série de coisas, o maior defensor de Ferenczi nesse momento é Freud. Isso acho que é importante lembrar, porque nesse momento Freud e Ferenczi estão super alinhados, ainda não tinha se construído, não tinha se dado essa ruptura. Essa ruptura vai se dar, né, 10 anos depois, né, a partir do texto, somente, né, um dos textos capitais, né, dessa ruptura de Ferenczi com Freud é o texto Confusão de Línguas. É uma coisa engraçada, né, que o Ferenczi tinha, um certo momento, ele tinha aspirado, né, ser presidente da IPA, né, que era a sociedade principal, né, a única sociedade havia, né, na época de Freud, e ele não ganha essa presidência, e aí, em um dado momento, ele vai publicar, né, num congresso, né, o texto Confusão de Línguas, e aí o Freud fala para ele: olha, se você não publicar esse texto, né, enfim, eu te dou a presidência da IPA, né, que você tanto queria. E ele diz: muito obrigado, mas eu vou publicar o texto. A cara dele, né, enfim, e aí, como bom enfant terrible, né, que ele também não tinha muita habilidade, eu acho que nesse ponto, né, no tocante à política e diplomacia, né, enfim, ele, né, enfim, acaba, de certa forma, né, colhendo uma série de misérias e problemas, mas claro, isso obviamente já era alguma tipo de recado, dizendo ao sem número, né, de divergências entre Freud e Ferenczi, que se dão tanto no nível teórico como no nível transferencial, diria assim. Mas isso, claro, eu não vou explorar muito, mas é só uma curiosidade. Mas então, voltando, o que a gente vai pensar aqui é que qual é a problemática que se dá no momento da compulsão-repetição? No momento da teorização freudiana a respeito da compulsão-repetição? É o seguinte, é que tem alguma coisa que se repete, e essa repetição é além do princípio de prazer. Pensar numa repetição além do princípio de prazer é uma repetição que não cessa com a elaboração. Ou seja, não adianta falar, não adianta associar, a repetição não cessa. Né? Ou seja, tem uma repetição que, inclusive, anos mais tarde, vai levar Freud a questionar se a análise seria passiva de ser terminada. No texto Análise Terminável e Interminável, ele vai pensar, talvez a interpretação seja infinita, porque sempre haverá uma repetição que vai se fazer. E aí que é o problema que Freud vai levantar no além do prazer, há algo de uma repetição demoníaca, que significa uma repetição que ela não vai se modificar, né, com associação. Então há uma repetição, que seria uma repetição diferencial, ou seja, a cada momento que eu repito alguma coisa vai mudando essa repetição, e tem alguma coisa que segue igual. Lacan vai, por exemplo, trabalhar essa ideia com o Tiquet e o automaton, para pensar que o Tiquet seria essa repetição do mesmo, né, mas alguma repetição, né, que ele vai pensar exatamente a partir da experiência, né, do trauma. Mas então, o que eu quero devagar pensar com vocês Ferenczi, então, ele pensou nessa questão de há alguma coisa que se dá no plano da análise que não é no plano simplesmente da interpretação, se dá do plano da ação. Né? Essa questão acho que é importante, porque se alguma coisa, né, enfim, ela se opera não como representação, tem alguma repetição que ela se dá de forma compulsiva, então tem alguma coisa do campo do setting analítico que é do campo do acontecimento, não é do campo da palavra. Né? É do campo eu acho que dizer, do campo da apresentação, não do campo da representação. Então a grande questão é como lidar com aquilo que se apresenta na clínica. Alguns autores vão pensar, inclusive, lendo Freud, vão dizer que o texto, além do prazer, ele vai ter uma espécie de germe, de gênese no texto recordar, repetir, elaborar. Por quê? Porque Freud diz ali, às vezes a única forma de recordar é pela ação. Então, se alguma coisa precisa entrar em ação, né, para que seja recordada, então a gente está dizendo qual o limite da palavra, qual o limite da representação na vida psíquica. Ou seja, tem alguma coisa que não basta eu falar. Tem alguma coisa para entrar em cena, ela só pode entrar em cena com forma de ação. Então ele está falando qual o limite do aparelho psíquico em representar as experiências da vida. Tem alguma coisa que não é representável. E exatamente por não ser representável que a sua expressão vai ser uma ação. Né?
E aí, a gente está falando aqui, né, tem um texto que eu gosto muito, né, que é o texto Perspectivas da Psicanálise, onde o Ferenczi vai fazer uma sequência, uma relação muito, muito interessante, até engraçada, com humor, dos vícios do analista, né? Ele vai dizer, o analista como colecionador de associações, né? Que ele fica colecionando associações, mas o campo dinâmico do analisando continua igualzinho, né? Ou seja, a repetição se dá do mesmo modo, mesmo com essa colecionador, né? dessa coleção de associações. Outra coisa, ele vai dizer, né? Ele diz outro vício que ele coloca, é o fanatismo da interpretação. Né? Eu posso criar uma tese, né, enfim, a respeito do analisando, e essa tese ela despreza todo o aspecto dinâmico, ou seja, todo o aspecto transferencial. Ou seja, qual é o papel desta interpretação na mudança, né, dinâmica na relação transferencial. Né? E isso eu acho que é um Ferenczi que de alguma maneira está fazendo menção indireta, claro, ao caso Dora, onde, como eu gosto de dizer aqui, o nome original do caso Dora seria Suplemento a uma Teoria dos Sonhos, onde ele está criando teorias maravilhosas sobre o caso Dora, até que um dia a Dora fala, parabéns, suas teorias são lindas, mas eu vou embora, tchau. E na hora que vai embora, ele fala, caramba, então eu vou ter que dar aqui lugar a essa coisa desagradável chamada transferência. E é no abandono de Dora que a transferência ganha um outro estatuto no pensamento freudiano. Né? Então, é essa ideia de que tem alguma coisa do caráter dinâmico, transferencial, né? E eu diria mais, pulsional, que se dá, né? Ou no plano intensivo, no plano, né, enfim, das quantidades e não no plano das qualidades. São várias maneiras de pensar a questão pulsional na clínica, ou seja, que essa questão dinâmica da relação de forças, das relações transferenciais que se dão entre analista e analisando, de todos aqueles acontecimentos estranhos no setting, que vão fazer muitas vezes que uma interpretação ela não tenha valor nenhum. Né? Então eu posso falar alguma coisa para o meu analisando e eu tenho uma reverie, usando um termo, claro, não é ferenciano, mas eu tenho um tato, né, como diria um termo ferenciano, no qual eu senti que aquilo ali não fez o menor sentido. Por mais bonito que seja, por mais que esteja, eu posso fazer interpretação, associação da vida familiar, vida infantil, com um xisto analisando, fazer toda uma amarração maravilhosa, e aquilo não fazia o menor sentido para o analisando. Ou seja, isso vai ser sentido, isso não vai ser falado. Né? Às vezes eu posso também falar uma coisa que eu nem lembrava que falei, e o analisando chega, é isso, aquilo que você falou foi tão sentido, porque eu falei, nossa, mas eu tinha falado tantas coisas que eu considerava tão mais bonitas, tão mais importantes, menor importância. Eu gostei como você falou tchau pra mim no final da sessão. Né? E você acha que falou um tchau igual todos os outros, e você só entende que alguma coisa se operou ali naquele momento a partir de uma posteriori vivido ali na experiência. Então, ou seja, muitas coisas acontecem na transferência que a gente não tem a menor ideia que aconteceram e que, claro, vão se dar como acontecimento que nos surpreende, que surpreende o analisando, né? Enfim, às vezes que nós somos os agentes, às vezes o analisando é o agente, mas tudo se dá independente de quem toma a iniciativa no plano de um acontecimento transferencial. Agora, voltando então um pouquinho, no texto, no prolongamento técnica ativa, né, em psicanálise, que seria o texto ferenciano sobre a técnica ativa, ele vai começar a pensar então a ideia, né, de uma análise que ela começou a se congelar. E ele diz, mas como é que se dá esse congelamento? Né? Ele vai se pensar de que esse congelamento se dá a partir do estabelecimento de uma experiência autoerótica na clínica. Né? Ou seja, aí é importante lembrar que o autoerotismo, embora seja tratado como uma etapa da vida, do desenvolvimento da vida psíquica, o autoerotismo não é alguma coisa que se restringe à vida infantil. Ou seja, nós vamos seguir tendo os nossos erotismos, que são nossas pulsões parciais, e nós vamos ter as nossas relações, inclusive de prazer, né, com pulsões parciais abandonadas em torno da pulsão, né, genital, mas que elas vão continuar tendo seus caminhos. Então eu posso, por exemplo, ter uma relação com a oralidade. Isso fala de uma pulsão parcial antiga que, na verdade, ela vai ser uma vicissitude para mim. Mas esta pulsão parcial, ela pode ter uma função de me manter num certo circuito pulsional onde eu fico preso
e congelado naquela experiência e, na verdade, aquela experiência de uma espécie de um processo primário, digamos assim, de um circuito, né, pulsional ali paralisante, ele pode ter uma função particular de resistência, ou seja, e o Ferenczi vai falar de alguns casos, né? Tem um caso de uma pianista croata que ele atende, né? Que ele fala, né? Ele vai a partir, né? De uma paciente que ela fica cruzando a perna e ela ficaria num certo tipo de alterotismo nessa questão, né? nessa posição, que o Ferenczi vai interpretar como uma espécie de viés masturbatório, como se ela ficasse ali numa espécie de alterotismo, e aí, um belo momento, o Ferenczi diz, descuida a perna, né? Como se fosse alguma injunção que produziria uma espécie de quebra num certo circuito pulsional ali, né? E que essa quebra produziria uma certa bagunça, né? Ou seja, num certo tipo de economia pulsional. Claro que aí eu acho que o Ferenczi vai, né, ainda nessa primeira geração, há toda uma questão muito ligada ao campo, né, dessa questão sexual, propriamente dita, né, onde tudo vai ligar ao campo muito ainda colado ao campo da sexualidade genital, mas a gente pode ampliar essa noção. Seria, por exemplo, tem um texto belíssimo do Ferenczi que ele vai falar que é um texto sobre os tiques, né, a reflexão psicoanalítica sobre os tiques. É um texto muito interessante, onde ele vai pensar e analisando os que ficam cutucando uma parte do corpo, né, e esse toque, né, essa compulsão numa parte do corpo, esse tique, tem uma função radicalmente autoerótica, a ponto desse sujeito estar, digamos assim, numa condição narcísica radical, onde ele está ali naquele circuito autoerótico a ponto de quase não conseguir ouvir o analista, né? Então, a gente poderia pensar de como a gente poderia atualizar essas experiências de circuitos autoeróticos, né? Eu brinco que um deles atualmente bem presente é o celular, né? Enfim, eu tenho analisando que ele era agente ele trabalhava na Bolsa de Valores, né? Então, mas o problema é que ele não trabalhava na Bolsa Espaço Físico, trabalhava na Bolsa Espaço Virtual, né? Então ele podia estar trabalhando tanto com a Bolsa no Brasil, né? No funcionamento da Bolsa no Brasil, como ele podia também trabalhar no funcionamento da Bolsa em Tóquio, né? Então ele ficava, né, assim, né, ele falava, olha, eu posso, é um jogo, né, na verdade é um jogo que ele falava, eu posso, né, ficar jogando, né, o tempo todo, 24 horas, né, e ele ficava sempre querendo criar uma teoria que ele nunca conseguia criar, ou seja, qual é o critério para eu conseguir, né, saber como uma ação vai subir, uma ação vai descer. Então ele ficava nessa ruminação de como poder, e aí ele não conseguia sossegar, né, nessa experiência de perda de onipotência, né, onde ele ficava ali, né, querendo, né, enfim, né, descobrir a pólvora, né, conseguir descobrir alguma coisa que ninguém tinha conseguido descobrir até hoje. E claro, né, e na hora que alguém descobre também, né, a própria ideia vai se perder, né, de um campo de trabalho. Agora, o que ele ficava comigo, né, eu lembro que ele ficava comigo no celular. Ele falava assim, não, pode falar. Não, estou te ouvindo. Né, enfim, não, estou ouvindo, pode continuar. Né, então, e ele ficava assim, né, durante sessões e sessões, né, eu lembro que eu fiquei, né, uma vez eu fui com ele, eu cheguei assim, vamos fazer o seguinte, vou ficar sentado aí do seu lado aí, para ver como é que é esse negócio aí. E a análise começou quando eu comecei, junto com ele, ficar olhando o que ele olhava, né, e aí o projeto analítico se inaugurou quando eu fiquei junto com ele, sendo telespectador do que ele via ali. E alguma coisa pôde se descolar, né, a partir dessa experiência, que foram sessões, onde ficávamos os dois juntos vendo o que ele via. Ou seja, então, parece assim, me ensina como é que esse negócio aí. Fala aí, o que é isso aí? Mostra esses númerozinhos aí, o que é isso? Né? Você entrou na cena dele. Pois era uma cena que eu, segundo o setting analítico clássico, eu trataria isso como uma resistência, e que ficaria esperando até o momento, ou interpretaria,
né, diria para ele o quanto, né, e até poderia questioná-lo, o quanto ele está interessado realmente na experiência de análise, né, porque na verdade, né, ele está se boicotando esse processo, volta para casa e pensa bem, né, como diz um colega meu, assim, né, vai se tratar, depois volta aqui, né, ou seja, né, do analista, né, que manda o analisando se tratar, né, enfim, né, não, você está muito, né, tá muito sintomático aqui, vai ser sintomático em outro lugar, aqui não, né, como se vai aprender a ser menos sintomático e depois volta, né, então qual o objetivo da análise, né, e aí de alguma forma, né, nesse momento que a gente pode ficar ali e aí vivendo uma análise enquanto uma espécie de jogo, né, o Ferenczi tem um texto que eu adoro também, é o Análise de Crianças com Adultos, que é qual a experiência de jogo que tem que se dar no setting para que alguma coisa possa se inaugurar, né, enfim, né, e aí na verdade, então é um exemplo que eu acho mais, para mim, assim, é útil para poder pensar num congelamento, num circuito alterótico que o analista pode entrar. Inclusive, esse foi um dos problemas que o Ferenczi próprio se criticou, né? Porque, na verdade, ele disse, né, que essas ideias, que seria, no sentido mais preciso, técnica ativa seria o conjunto de proibições e de injunções que o analista, né, promoveria em relação ao analisando, com o objetivo de quebrar um congelamento pulsional, de quebrar um circuito heterótico com o projeto de visar a livre associação. O problema, né, tem uma analisando que é uma cantora, que ele fala assim, né, ele incita ela a cantar, né, na sessão, né, para que alguma coisa ali se opere, né, então tem milhões de... Aí a gente vai depois entrar, eu gosto de pensar que a técnica ativa, né, então isso é um conjunto de injunções e proibições que visam a retomada da livre associação. Mas a ideia da atividade, ela nunca se perdeu em Ferenczi. E, aliás, um dos grandes patrimônios, eu acho, do ferenciano. Porque atividade significa quais as formas do analisando e ser ativo em sua análise. Mas, claro, que ele começou a pensar de que aquelas ações dele teriam um caráter muito impositivo e que ele começou a pensar, a partir das suas noções de elasticidade, né, inclusive tem uma ideia que é o laissez-faire, que é uma expressão importante em Ferenczi sobre elasticidade, que seria uma espécie de um ambiente que pudesse ser um ambiente que pode-se muitas vezes viver uma liberdade nunca vivida, mas uma liberdade que é uma liberdade sempre complexa, porque a gente tem que favorecer o infantil até um certo ponto, porque a gente tem que favorecer o infantil para que o infantil possa ter lugar e desse infantil possa ver o que o Balint, por exemplo, vai chamar de um novo começo. Ou seja, é um infantil que vai ser vivido para que um crescimento possa ser ali construído na relação transferencial. Aí tem todo um caráter regressivo da análise, mas ele vai dizer, é um manejo muito delicado, porque eu posso também estar favorecendo essa liberdade infantil, e é um favorecimento que, se ele não é feito com muito tato e com muita, digamos, precisão, eu posso estar, né, também favorecendo a uma fixação do analisando nessa condição infantil, né, enfim, né, isso é um problema também que Ferenczi começou a fazer uma série de contraindicações, e aí essa frase eu acho que é muito importante, que é: o analisando só poderá crescer se poder regredir. Uma frase de Ferenczi. Mas a questão que a gente está falando aqui é como essa regressão pode ser favorecida e ao mesmo tempo ser objeto de oposição quando ela está ali favorecendo justamente não um crescimento, mas uma manutenção, uma fixação nesse estado, né? Então é sempre essa delicadeza, mas ele, de alguma maneira, em geral, ele vai estar tentando pensar de que há muitas maneiras que não são da técnica ativa para pensar esse favorecimento dessa ideia da atividade. A própria noção de mutualidade em Ferenczi, que também é, de novo, né, da mesma maneira que a técnica ativa ela é restrita a uma certa época, mas a atividade nunca deixa, né, digamos, de existir, que é fundamental que ela se mantenha. Por muito tempo, e uma das grandes críticas da Ferenczi também nessa época foi que seria uma outra técnica ativa, seria a chamada análise mútua, né, onde ele vai muitas vezes querer, num dado contexto analítico, inverter o processo ali de análise, como se às vezes ele fez isso em alguns casos, ele se deitava no divã e pedia para o analisando
tá ali sentando na poltrona, né? Mas no sentido de criar alguma quebra de um certo congelamento, e depois ele vai dizer o quanto isso favoreceu ou desfavoreceu ou foi danoso ao tratamento. Ou seja, então são várias invenções que o Ferenczi vai tentando construir em prol, né, ou seja, dessa retomada da atividade por parte, né, do analisando, da atividade do analisando. Agora, tudo isso, claro, né, enfim, vai ser alvo de uma série de ataques, né, enfim, né, por conta da comunidade psicanalítica, naturalmente, mas é sempre importante pensar que o Ferenczi sempre foi, ele revisitou essas experiências e pôde fazer uma avaliação crítica delas e ter, inclusive, uma profunda, digamos, humildade em dizer: isso aqui deu tudo errado que eu fiz, né? Não só não funcionou, como prejudicou radicalmente meu analisando, né? Então isso vai estar muito presente no texto Contraindicações da Técnica Ativa. Agora, a ideia de mutualidade, ela nunca se perdeu, mesmo que a ideia de análise mútua tenha um momento muito restrito. Mutualidade não significa que analisando e analista estão na mesma condição, isso é importante, né? Ou seja, há uma assimetria inerente ao processo analítico, porque se eu procuro uma análise a partir de uma suposição de saber, aquele outro sabe alguma coisa que pode me tirar de uma certa condição, então existe uma assimetria inerente à condição, mas ao mesmo tempo há alguma coisa de uma mutualidade, no sentido de que são duas pessoas em funções diferentes. Isso é muito importante. A ideia de mutualidade é uma crítica à ideia do analista como pura função. Alguém que não está ali, né? Alguém que seria uma função desencarnada. Eu sou só um espelho, eu sou um intérprete. Então a gente tem que sempre contextualizar um pouquinho o Ferenczi, entender que quando ele levantou a noção de mutualidade, ele estava criticando, enfim, um certo lugar onde o analista não estava lá. Pior, né? Ele estava, mas acreditava que não estava. Então, olha o problema, por exemplo, de todas as questões contra-transferenciais, se eu acredito que não estou quando estou. Porque aí tudo que eu fizer vai ser em nome da técnica, em nome de uma ação, não em nome da minha raiva, do meu medo, do meu apaixonamento, né? Não tem nada disso ali acontecendo. Se eu parto do pressuposto que eu sou uma função desencarnada, que eu sou espelho, que eu não estou lá, né? Então tem uma colega minha, né, que ela falava, né, que uma certa época na psicanálise, ela falava de que não podia ter quadro no consultório, porque quadro no consultório significa a subjetividade do analista, né? Enfim, então você não podia estar com quadro de consultório, você não podia ter vaso de flor de consultório, você não podia ter uma depois de consultório, porque isso já é a sua subjetividade aparecendo. Então isso seria muito ruim, né? Como se sem quadro, né? O Nelson usava branco. Perfeito. Então, assim, então a ideia de que sem esses adereços, né, ou seja, a minha subjetividade está a salvo, está protegida, né, como se eu não fosse sentir uma série de coisas, né? Então, o problema todo é a crença nessa função desencarnada e os estragos que essa crença pode produzir. Então, Ferenczi foi um crítico dessa ideia, então a ideia de mutualidade, onde há duas pessoas sempre no consultório, a sentir e a viver mesmo em funções diferentes. E aí a ideia da elasticidade e a ideia da metapsicologia do analista em sessão, como o quê? Como uma forma de eu poder não só não lutar contra o meu sentir, como entender que o meu sentir, ele é, digamos, um grande material que não vai comparecer pela via da fala, pela via da memória, pela via da recordação. Então, toda a noção do sentido analista vai ser o modo como o Ferenczi vai pensar exatamente o irrepresentável, aquilo que não se afirma enquanto fala, que não se afirma enquanto representação, mas que vai aparecer enquanto atravessamento. Essa é a ideia, e eu gosto sempre de dizer isso, que a noção de compulsão-repetição, ela, se é algo inerente à condição humana, porque sempre alguma coisa escapa ao campo da representação, nos analisando os traumatizados, a compulsão-repetição vai ser muito mais radical. Por quê? Porque se eu vivi experiências traumáticas, a minha compulsão-repetição ela vai ser muito mais rotineira na minha vida, exatamente porque eu sou mais atravessado pelo traumático. Então significa que a compulsão-repetição, em suas diferentes expressões, né? Inclusive Freud, ao pensar o trauma, ele vai pensar duas coisas importantíssimas, que é uma das
digamos, expressões da compulsão-repetição, uma das expressões traumáticas, uma delas é a compulsão-repetição e outra delas é uma certa angústia. Eu coloco certa angústia porque, claro, há uma angústia que é inerente à vida psíquica em geral, mas há uma angústia que o Freud vai chamar de angústia traumática, onde inclusive ela vai causar um prejuízo da angústia sinal. Eu diria, né, que tem o analisando traumatizado, aquele analisando que a sua angústia sinal é que nem o alarme do carro que não para de apitar. Então não importa assim, se há assalto ou não, o alarme do meu carro está sempre apitando. Ou seja, essa é uma das expressões do analisando traumatizado, inclusive que essa angústia que não para de apitar é exatamente, segundo Freud, exatamente é uma consequência da angústia que não se operou no momento traumático. Ou seja, a angústia que não se deu na hora do trauma, a angústia enquanto preparação, vai fazer com que o analisando ele chegue ao consultório panicado, com uma angústia que não cessa, né, que é uma das expressões do sofrimento contemporâneo hoje. Né? E aí, claro, né, essa ideia eu acho importante, né, para a gente poder pensar. Inclusive, Freud vai mudar toda a sua teoria da angústia para pensar que a angústia não é consequência da questão sexual. A angústia é o que origina o sofrimento psíquico, né, a partir da ideia do trauma no nascimento, né, quando ele coloca o trauma no nascimento na cena da gênese do psiquismo. Mas, então, o que é importante fazer nesse momento é que esses analisandos angustiados, esses analisandos panicados, esses analisandos compulsivos, são o dia a dia do Ferenczi. Por isso que eu digo que a teoria que Freud criou a partir da compulsão-repetição é uma teoria belíssima e que ela serviu muito mais a Ferenczi do que a Freud. Por quê? Porque esse era o dia a dia dos casos diferentes. E são o dia a dia de muitos analisando na atualidade. Por isso que essa clínica a gente está sempre tentando resgatando. As compulsões, por exemplo, que é um tema super presente hoje, compulsões por objetos, não obrigatoriamente por drogas, né, por coisas ilícitas, né, mas as compulsões por objetos, né, eu gosto sempre de lembrar, adoro usar essa imagem, né, que há, por exemplo, um processo cultural hoje, há muito tempo já, mas um processo cultural que é uma espécie de replicação dos grupos anônimos em várias esferas da vida psíquica. Então havia os alcoólicos anônimos, depois houve os narcóticos anônimos, depois houve os compulsivos, né, transtornos alimentares, depois houve os neuróticos anônimos, mulheres que amam demais, né, dependentes de amor e sexo. São todos grupos que funcionam pela mesma lógica do AA, né, enfim, e que falam de uma lógica compulsiva nas experiências ordinárias da vida, amorosas da vida. Né, tem um texto que eu adoro da Pierre Halonier, que ela vai tratar essa ideia de que o outro, né, não é alguém que eu desejo, o outro é alguém que eu necessito. Ou seja, é uma outra lógica a reger a vida amorosa. Ou seja, se o outro é alguém que eu necessito, não alguém que eu desejo, tem toda uma dimensão da falta desse ato entre eu e o outro, que é a base do desejo, que não se dá. Então eu sou dependente do outro. Nunca esqueço quando eu trabalhava na saúde mental. Não sei se eu falei isso aqui já, esse exemplo, mas vocês me desculpem se eu vou me repetir, mas eu acho um exemplo tão importante, que é uma vez uma jovem estava, né, eu atendia pacientes, né, geralmente ou psicóticos ou dependentes químicos, né, na instituição, que a internação era uma questão de vida ou morte, e ela falou, não, mas por que você está aqui? Eu perguntei para ela, não, estou aqui porque meu namorado terminou comigo. Né, e aí eu comecei com um psiquiatra, eu pedi para que ele, né, me internasse, porque eu só aqui para poder esquecê-lo. Né? Enfim, então ela teve que se internar para poder lidar com a perda do namorado. Né? Enfim, e ela falava, não, mas eu estou aqui frequentando os grupos, né, dos neuróticos anônimos, não, era das mulheres que amam demais, né, do MADA, né, as mulheres que amam demais, anônimos, né, então ela estava ali, não, porque ela, só por hoje eu não liguei para ele, né, enfim, né, peguei a ficha, né, de um mês sem ligar, depois eu peguei a ficha de um ano sem ligar, ou seja, né, então, o que estava em pauta ali era a adicção. Né? Mas obviamente a gente vai pensar, que é a grande questão do analista, né? É entender qual é o papel desse outro, aí se é comida, se é outro, se é droga, se é qualquer coisa, na economia psíquica. E muitas vezes esse outro vai ter uma função muito particular na economia psíquica.
Esse outro é que eu não posso abrir mão. Ou seja, então a gente está falando aí é uma economia psíquica ligada ao campo da necessidade e não ligada ao campo do desejo. Acho que é um tema importante para a gente pensar, porque tem uma clínica do desejo, que seria a clínica da psiconeurose, que seria a clínica da histeria na hora da obsessão, e tem uma clínica da necessidade, que é de outra ordem, né? E aí a gente vai devagar ter que pensar sobre essas vicissitudes aí da clínica também. E claro, como pensar transferência nesse papel também, porque eu diria que é uma outra suposição de saber, ou seja, um analista não é alguém que eu procuro, um analista é alguém que eu preciso. De novo, né? Uma outra modalidade de transferência também, né? Onde a demanda e a necessidade vai ser uma coisa muito maciça. Agora, voltando então são todas ideias para a gente poder pensar dessa noção né, desses fenômenos, né, da compulsão-repetição, mas o tempo todo o que a gente está falando é como poder lidar com aquilo, né, que comparece como puro congelamento, né, digamos, da livre associação. E claro, a gente está falando aqui com calma, né, que essa ideia é muito importante, porque a gente está falando que tem alguma coisa que ela, digamos assim, ela é como se ela se furtasse, né, isso eu quero sublinhar muito essa ideia, né, é alguma coisa que se comparece na clínica, né, é como não representação. Então, no fundo, a gente está pensando aqui o tempo todo, né, como pensar essas ações que têm a função de poder criar uma quebra num certo circuito repetitivo, de modo a restaurar a ideia da livre associação. Inclusive, embora isso seja uma coisa que Lacan, por exemplo, né, vai pensar muito mais para pensar a neurose obsessiva, eu diria, por que não a gente pensar num caráter mortífero da neurose obsessiva, que pulsão de morte não é alguma coisa que é exclusiva a um dado funcionamento psíquico, né, e tem neuroses que eu gosto sempre de lembrar, gravíssimas, né, enfim, né, eu gosto também sempre de pensar da mesma maneira que a gente tem que não olhar, por exemplo, os casos limites, ou não olhar as psicoses, não olhar qualquer funcionamento psíquico como deficitário em relação ao outro, apenas diferente, a gente não pode esquecer também a gravidade dos quadros da neurose também, a neuroses gravíssimas, né, enfim. E aí, claro, né, tem um texto que eu gosto muito, do Joel Birman, a respeito de um paralelo que ele faz interessante entre Ferenczi e Lacan, que há uma comparação da técnica ativa com o tempo lógico, né, onde haveria uma espécie de quebra, né, no caso do Lacan pela temporalidade, pela quebra de uma certa temporalidade, e a quebra de algo mortífero, né, do congelamento da análise, e que a técnica ativa ela seria, de alguma maneira, um objetivo também de produzir quebras e principalmente, criar uma espécie de bagunça na economia psíquica. Essa é a questão fundamental, ou seja, né, tem alguma coisa que está morta na análise, mesmo que o analisando vá, associe, né, etc, etc. Então, acho que isso é fundamental a gente poder pensar, pensar o que é isso que está morto enquanto a gente está trabalhando, analisando está vindo, associando, foi história infantil, e tem uma sensação de morte que rompe a análise. Né? Então esse ponto é muito importante, né? Ou seja, é alguma vivência de morte, né? Enfim, que claro, é tudo muito delicado, porque a gente está falando aí de uma experiência de congelamento que não vai nos provocar alguma necessidade de quebra de alguma, é quase como se o ar não estivesse ficando respirável na transferência, e como diz um colega meu, é quase que a gente vivencia uma espécie de dilema ético, quase se perguntando o que eu estou fazendo aqui, porque eu acho que, né, na verdade eu estou aqui, mas nada está acontecendo. Então, assim, né, eu vou pedir para o analisando, né, não voltar mais, porque eu estou me sentindo um ladrão, roubando dinheiro dele, porque eu não estou fazendo nada, né, nada está acontecendo, me sinto aqui, né, enfim. E claro, obviamente, tem alguma coisa acontecendo, né, nesse momento, e inclusive tem alguma coisa acontecendo que é a própria sensação de asfixia na experiência analítica, ou seja, né, então a noção de asfixia já é alguma coisa de uma vivência transferencial que vai levar, às vezes, a algum certo tipo de rearranjo, né. Eu gosto de usar um exemplo, né, que é um exemplo que de uma analisanda minha, por exemplo, assim, que ela tinha uma história de vida, que é uma história que ela
era a boa filha, né, e uma boa filha de uma má mãe, né, assim, no sentido de que ela tinha uma coisa ali muito submetida a uma mãe, que essa mãe ela traz assim na vida adolescente, na pré-adolescente da filha. A minha analisando, ela lembrava de uma fase muito singela da mãe. A mãe falava assim, olha, eu botei vocês no mundo, você e sua irmã no mundo por uma razão, para cuidar de mim quando for velha, né? Essa era a frase, né, enfim, da mãe, né, assim, vocês são um investimento, né? O pai faleceu, né, cedo na história de vida das duas, e a irmã da minha analisanda, de um modo muito histérico e muito saudável, né, se rebelou contra essa mãe, né, caiu na porrada com essa mãe e foi-se embora, né, e rompeu com essa mãe, e a minha analisanda ficou naquele lugar, tá vendo agora, né, ou seja, o peso que eu carrego vai ser um peso, né, enfim, só meu, não tem o que fazer, né, e ela conseguiu, né, ter um momento da vida dela que ela estava, né, muito sofrida, e dizendo, olha, agora essa minha analisanda conseguiu ter uma vida amorosa num dado momento, e aí ela acabou se separando, e ela falou assim, agora eu vou ter que voltar para casa da minha mãe com ela, porque agora as condições financeiras ficaram muito difíceis, está muito complicado, eu estou me envolvendo com uma pessoa, mas eu não posso, né, inaugurar essa vida com outra pessoa, porque eu vou ter que estar vivendo cuidando da minha mãe, né? E isso foi na transferência, eu fui vivendo com ela uma sensação de uma exaustão, né? E ela brincava, né, por muito tempo, ela falava assim, não, a minha única solução é a loteria, né? Mas eu também jogo, né? Mas a minha solução é a loteria, né? Então, e ela falava com essa nuvenzinha no céu, né, que era a loteria, né, ela falava quase com um tom muito melancólico, alguma coisa assim, olha, meu destino é esse, né, não tem muito jeito, e aí ao mesmo tempo ela chegava, é claro, e falava, que merda minha vida, como é que eu pude estar nessa situação, né, minha irmã conseguiu sair, não consegui sair, mas não tem jeito, né, e todas as vezes que eu pensava junto com ela de alguma alternativa, né, será, né, que você teria que ficar nessa condição, será que eu teria uma alternativa, não tem jeito, vou ficar nesse lugar, né, e isso foi se arrastando, porque aí isso que eu quero tentar um pouquinho trabalhar, a especificidade da transferência, ou um modo que eu gosto de pensar, que é o terceiro, né, o terceiro analítico. Gosto sempre de pensar que é uma ideia do Ogden, que é essa ponte, né, ou seja, esse trio, né, que é analista, analisando, e alguma coisa que se produz a partir, né, da relação analítica, que é o terceiro. Ou seja, a análise não é apenas analisando, analista, e o que se produz naquele encontro, que é uma terceira coisa. E essa terceira coisa, que seria produto da transferência, né, é alguma coisa que tem uma série de marcas, né, uma série de traços. E esse era um terceiro tirânico, era um terceiro que falava de uma espécie de sofreguidão, de desespero, e ao mesmo tempo de uma impossibilidade de saída de um lugar. Ou seja, preciso sair, mas não dá para sair. Preciso sair, mas não dá para sair. E o analista, nesse lugar de também tragado nessa experiência, mas será que não tem alguma possibilidade de sair? Nada acontecia. Até que, né, e aí ela ia jogando por terra todas as possibilidades, mas será que você você está falando de uma vida amorosa que você está querendo construir, você está aí com vontade, não, mas não dá, não tem jeito, eu vou ter que viver com a minha mãe num quarto de sala, estou ferrado. E aí, num dado momento, né, na experiência transferencial, nesse terceiro, nesse momento, por isso que eu digo que não dá para a gente poder pensar isso como regra, como técnica, porque é tudo de um dado momento. Eu disse para ela com muita ironia, falei assim, olha, então a gente agora vai mudar o projeto terapêutico. O projeto terapêutico ele mudou. Agora o projeto terapêutico é o projeto da resignação. Né? A gente tem que entender que tem pessoas que elas conseguem sair, né, das suas adversidades, tem outras que não podem sair, mas elas não podem sair não por culpa delas, porque alguma coisa externa a elas, né, a gente brincava, né, até a gente usa metáforas religiosas também, que ela tinha uma questão com a religião, assim, Deus não quer que eu saia, Deus não me deu essa oportunidade, e eu dizia, então a gente tem que entender, eu dizia para ela, né, que Deus, né, sorri para alguns
E Deus não sorriu para outro. E Deus não sorriu para você. Então agora, e aí ela falava, tô na merda. Então assim, o nosso projeto agora é criar uma casinha na merda, um pratinho na merda. A merda é o seu lugar e eu vou ficar na merda juntinho com você. Vamos parar de achar que a merda é um lugar inabitável? Vamos morar aqui. Por que você está se debatendo tanto? É isso mesmo, vai morar com sua mamãe, ficar aí na sua, né, na casa com ela, esquece teu parceiro, vai ficar nessa merdinha, mas vamos decorar um pouquinho aqui, botar um criar um muro, vasinho de flor na merda, porque esse é o seu lugar. E sabe por quê? Porque Deus, ele joga que nem na roleta no jogo, né? É uma questão de sorte. Vermelho 31, preto 48, então preto 48 é você. Então Deus não sorriu para você. Então sabe o que você teve na vida? Você teve azar. Azar, você é uma azarada. Vamos aceitar que você é uma azarada. Que é o teu lugar, não tem o que fazer. A vida, o destino do ser humano é uma questão puramente de sorte. Né? Não temos mais o que fazer. Então a gente tem que aceitar que são azarados. Vamos parar de se debater com o passado. E aí, né, algumas sessões depois, você, André, né, eu cansei, não vou morar com a minha mãe, né, eu não aguento mais, eu vou morar no kitnet, e ela vai morar no kitnet também, vou dar um jeito, né? E depois a gente revisitou, né? Isso é uma questão muito importante de Ferenczi, que ele fala que a análise não é um espaço artificial, mas que faz parte da vida e que tem que ser, experiências têm que ser revisitadas da vida e da análise. E a gente pode revisitar essa experiência assim, André, você foi muito escroto naquele dia comigo. Você foi muito escroto comigo, você ficou me zoando, né, e tal, né? Enfim, fui mesmo. Fui. Agora, era muito importante também a gente poder estar naquele lugar, porque você não ia sair. Primeiro, eu não sei se você ia sair, mas pensando agora, também revisitando aquela experiência, você tinha que estar lá. Você só pôde sair na hora que você pôde contemplar aquela realidade. Então, na hora que você parou de se debater, e a gente ficou aqui, os dois para se debater, e aceitando, esse lugar que você estava. E nessa hora que você criou alguma condição de poder sair. Ficou um pouco com você, um analista, né? Essa sensação, ai meu Deus, será que ela não vai? A gente fica muito com isso, né? Um paciente meio que... E esse é um ponto importante que você tocou, né? Porque aí, entrando um pouquinho no terceiro, e eu falo do terceiro, gente, porque para mim isso aí é uma espécie de, digamos, de construção que para mim solo é totalmente ferenciano, né? Dessa ideia do terceiro. E o Ogden vai falar, inclusive, de que tem um certo tipo de terceiro, que seria o terceiro mais complicado, né? Mais difícil, que é o terceiro que ele chama de subjugador, que é onde a gente é objeto de uma projeção muito mais maciça. Então, muitas vezes, a gente vai ter que, na experiência do terceiro, a gente vai ter que estar vivendo o que o próprio analisando não pode viver. Então, é a gente preso, é a gente sem saída. Ou seja, então, o analista sem saída, isto não é um problema, isto é uma etapa. Ou seja, isso que eu acho que é fundamental, ou seja, né, é alguma possibilidade, ou seja, é só quando eu aceitei. Peraí, eu estou aqui me debatendo, ela está se debatendo, o terceiro é do se debater, e na hora que eu falo, chega, eu desisto. Vamos desistir juntos, né? Vamos desistir. Vamos encarar, que aí essa ideia que a gente até depois riu, né? Se provocando, e isso acabou depois virando risada, né? Bem mais para frente, né? Dessa ideia de que o projeto da análise é resignação, né? Enfim, alguma coisa, obviamente, que só pode ser entendida naquele terceiro. Né? Alguma coisa assim, olha, eu vou parar. Né? Se você, né? Ou seja, mas parar do quê? Parar de um certo tipo de lugar, né? Que é um lugar insuportável, mas que eu tive que viver essa insuportabilidade para poder isso ter um efeito de interpretação. Porque esse que é o problema, né? Se a gente acaba não vivendo isso, aquele efeito de interpretação ele vai ser outro. Né? Isso. Então, na verdade, tem alguma coisa que eu aceitei. E na hora que, ou seja, só na aceitação que se pode sair. Então isso é uma imagem que eu gosto de pensar, né, como técnica ativa, como alguma coisa de que você acaba, né, digamos, levando, né, o analisando a estar ele próprio em contato com o que inicialmente vai ser vivido no seu corpo pela via da projeção. Né? Então a grande questão que ele está falando aqui não é apenas o que falar, mas o que precisa se viver para falar. Né? Agora, não basta a gente, né,
viver, né? O fundamental é a gente poder tratar o que a gente vive com rigor metapsicológico de uma produção do inconsciente. Por isso que nada do que a gente vive na experiência analítica, né? E por isso que meu trabalho, inclusive como supervisor, muitas vezes o analista, ao falar de um caso, por exemplo, ele diz assim: mas eu fiquei com muita raiva desse analisando, vou levar para minha análise, eu tenho que ter problemas com agressividade. Olha, você pode até ter problemas com agressividade, mas ao falar de raiva, eu vou pensar de raiva como neste caso. Ou seja, a raiva como alguma coisa que é porque em um dado momento, ou uma dada configuração da própria supervisão, todo sentimento era uma espécie de falha analítica que decorria de uma pouca análise, de uma análise pouco consistente, né? Então era quase que esse encaminhamento para a análise falava quase de uma impossibilidade, de uma negação para poder sentir. Se você sentir alguma coisa, é porque a sua análise não está boa, vai fazer mais análise, porque o projeto de análise você não sentir. Não, a questão não é essa. A questão é como poder usar o sentir como uma espécie de via para pensar o que não pode ser transmitido em palavra, né? Inclusive, eu acho que isso é alguma coisa, às vezes, vai ser gestada, né, no próprio analista para que o analisando tenha algum contato com aquilo. Mas o problema todo é que a gente vai viver esse sentido de modo muito paradoxal, de modo muito estranho, né? Ou seja, isso que eu gosto muito quando o Ogden fala dessa questão de que ele diz de que muitas vivências transferenciais elas vão ser vividas pela via superegóica, né? Como se a gente sentisse alguma coisa e esse sentir chega no primeiro momento pela via superegóica, no sentido de eu estou sendo um bom analista, eu estou aqui distraído, eu estou aqui com raiva, eu estou aqui qualquer coisa, e na verdade a gente vai ter que se despir dessas primeiras sensações superegóicas para poder se aproximar daquilo que não vai estar presente no campo do discurso, né? Mas se deu ali. Inclusive, o Ogden vai falar, inclusive, numa ideia que eu gosto muito, que ele vai dizer: eu posso muitas vezes viver uma reverie fora do sétimo. Então tem analisandos que eu já vivi assim, estou preocupado com fulano liga, né? Enfim, né? Ou pensei alguma coisa a respeito de fulano e depois aquilo ali vai ter alguma relação com aquela experiência. Ou seja, então o sentir do analista não é uma coisa que é circunscrita ao espaço, né? Do sétimo, mas porque o terceiro ele fala de uma relação que ela não se circunscreve àquele espaço ali. Agora, gente, eu queria ouvir um pouquinho vocês de que ficou de questão, né? A gente vai depois entrar sobre a temática do trauma, mas eu queria ouvir ficou de dúvidas, de questões, de associações. Para você chegar a falar isso, analisando aí da mãe, demorou quanto tempo? Olha, teve alguns meses, né, que foram meses que assim, se deram uma espécie de vivência, né, exaustiva dessa experiência, porque isso que era a questão, né, né, porque tem analisandos que vão me dizer: nossa, eu tenho tem tal coisa que não cessa, tem tal sentimento que não cessa, tem pensamento que não cessa. E o terceiro, a transferência, ela não vai me levar a esse estado desesperado, que era um desespero que tinha que ser vivenciado a dois ali. Inclusive tem vários analisantes que eu uso muito aquele filme, o Mente Brilhante, mas não para pensar só na psicose não, mas para pensar, olha só, tem assim, tal coisa vai acabar, tal pensamento vai acabar, tal não vai acabar, eu não faço a menor ideia. Mas a gente tem modos de você conviver melhor com ele. Então conviver com o demônio não é pouca coisa. Então tem analisandos que vão ter uma outra relação transferencial, que vão estar trazendo uma repetição, e aquela repetição não vai levar a essa experiência meio que desesperadora na transferência. Porque no fundo ela, assim, eu precisava viver o desespero dela, ou seja, ela quase dizendo: estou me afogando, estou me afogando, estou me afogando. E aí eu tentava tirá-la de lá, ela falava: não adianta, não adianta, não adianta, e eu falei: vou mergulhar então aqui com você. Ou seja, então tem alguma coisa que teve que ser rompida, mas a partir de uma vivência compartilhada de desespero, né? Em que em outros casos a gente não vai ter essa sensação de sufocamento. Inclusive tem casos, que são casos muito difíceis também, né? E aí talvez vale a pena fazer essa ponte, né? Que tem casos onde tem histórias belíssimas que eu tive com certos analisandos, né? Tem uma analisanda minha que ela, né, enfim, que foi impressionante, que ela fala de uma relação onde
que ela estava ali devastada, e devastada de novo, né? Como o trauma não é uma coisa exclusiva de uma história traumática, ela tem uma vida, né? A princípio, né, digamos, uma certa normalidade, mas a questão amorosa ali entre ela e a mãe, né, deu ruim, né, assim, deu defeito ali, ou seja, não se criou, como eu gosto de falar, uma linguagem comum ali, né, na relação entre a filha e a mãe. E aí um pai que ela tinha algum afeto, mas era um pai muito distante, então ela viveu uma aridez erótica ali, né, uma pulsão de morte. E eu gosto de pensar a pulsão de morte não como alguma coisa exclusiva, né, enfim, de uma vida trágica, né, mas de um Eros que não superou ali, ela não foi olhada. E aí ela tem um momento, né, e ela chegou, é muito engraçado isso, cara, ela chegou assim, a primeira sessão, né, ela chegou assim, eu estou vindo aqui porque eu recebi sua indicação, mas eu moro em Niterói, já me indicaram um analista lá, mas aí eu vim aqui por desencargo de consciência, né, só porque também me deram o seu nome, então eu vim, né. Falei, tá bom, né, então aí a gente, né, teve um contato, e depois ela me liga assim, eu gostei de você, né, quero ir. Eu achei estranhíssimo, né, porque ela falou com tal desdém, né. Aí nesse caso, e aí começa a coisa terceira complicada, porque é muito no caso a caso, eu disse pra ela, nossa, eu fiquei completamente inseguro com você. E o tema que ela tinha falado era insegurança, né, fiquei completamente inseguro com você. Por quê? Porque você veio aqui de costas, eu achei que jamais você voltaria, né, enfim, né, mas eu, né, eu causei isso, então você está falando da insegurança que você sente, né, a insegurança, né, que você causa, né, enfim, e aí alguma coisa fez ali uma liga, e ela teve uma sessão que ela estava devastada, assim, ela disse, né, acabou tudo, não consigo mais, né, ter força para prosseguir, e era alguma coisa, né, totalmente ali, né, que a gente não ia encontrar nenhum elemento, né, ali de uma vida trágica para isso. E eu fiquei, né, falando para ela, né, assim, muito, né, olha, isso foi um trabalho árduo também ali na experiência, supervisão, de análise, tudo mais. Eu só falar para ela, eu não vou te largar, eu vou ficar aqui. E aí ela pôde, a partir dessa experiência, de que eu falei para ela que eu não ia largá-la, insistentemente, durante algumas sessões, ela pôde voltar e revisitar essa cena e dizer, eu não sei o que seria de mim se você não ficasse insistindo. E foi uma cena super bonita que a gente viu na análise, ali, muito forte. E depois, anos depois, essa analisanda disse, ela terminou com um parceiro amoroso que ela descobriu que ele era muito, né, muito manipulador, muito agressivo, muito complicado, e ela disse assim, né, depois eu estava levando a ela a poder, né, entender quem era aquela pessoa que ela estava dizendo, poder tecer um parecer sobre ele, e quando ela consegue se libertar, ela disse, você devia ter me ajudado mais, você tinha que ter me avisado antes que ele era assim, porque eu fiquei tanto tempo, né, com ele, né, aí ela foi uma coisa projetiva, né, eu já te disse que ele era complicado, né, por que você não me alertou mais sobre isso, né, você tinha que ter me alertado mais, né, e eu falei, a questão toda é você poder ter um parecer, né, não, mas você poderia ter me ajudado, e aí ela começou a destruir o processo de análise, né, e eu digo, olha, você pode sair da análise, mas por que você tem que rasgar páginas do seu livro, né, e até que teve um ponto que tem tudo a ver com uma técnica ativa também, eu disse assim, olha, num dado momento de tanta agressividade, eu brinquei com ela assim, eu descobri que o seu problema sou eu, né, o seu mal é a análise, a sua vida seria uma vida leve e feliz se não fosse análise, né, ou seja, então o nosso projeto tem que ser um só, que você jamais volte aqui para você ter a paz que você procura, porque eu realmente sou a raiz de todos os seus males, então não volte aqui, por favor. Aí ela, né, saiu correndo, voltou, mas ela voltou, né, para não destruir por completo, mas saiu muito magoada, saiu muito triste, ou seja, então eu digo que ela, infelizmente, ela saiu rasgando muitas páginas do livro, né, mas uma história de anos de análise, uma história belíssima, mas que ela não pôde sair sem afirmar-me como um desamparador, sem dizer que eu era aquele que não cuidou, sem dizer que eu não era aquele que ajudou.
Então, assim, tem alguma coisa... Isso, né? E ela tem uma cena que ela é maravilhosa, que ela assim, a mãe fala assim, a minha mãe é igual a minha avó, que era assim, aquelas mulheres que tinham uma luva branca depois da faxina para ver se tinha poeira quando a faxina acabou. Era a imagem que ela traz da mãe e da avó, né? Das gerações. E ela fala uma frase da avó maravilhosa, assim, que ela fala assim, minha avó tá com Alzheimer, né? Ela não lembra de nada, não lembra de ninguém. Está muito triste isso, muito complicado, mas uma coisa impressionante que está preservada, o que é a antipatia dela. A antipatia dela está intacta. Ela é grossa com a enfermeira, ela é arrogante com a médica, ela é arrogante com todo mundo. Isto o Alzheimer não pegou. Tem uma região do cérebro que o Alzheimer não chega. Ela não sabe quem sou eu, não sabe quem é a filha dela, não sabe quem é ninguém. Mas a antipatia... Então alguma coisa que ela, como você colocou, né, ela teve que, como eu gosto, ela teve que sair fazendo cocô da dentro da sala, né, assim, né, ela teve que sair esmerdalhando tudo, o que é muito triste para o analista, porque a gente está falando de uma experiência que das mais lindas que eu vivi na experiência, que foi uma das piores saídas, mas que às vezes a gente não vai ter, né, ou seja, então a vivência, né, da transferência no seu sentido projetivo, às vezes não adianta. Inclusive, às vezes, a única maneira de sair da análise é matando o analista. Ou seja, porque é quase como se o amor fosse uma espécie de dependência. Então, eu só tenho que sair. Ou seja, agora, claro, a minha tentativa foi diminuir o número de páginas rasgadas, para que ela pudesse sair com alguma coisa. E aí eu tentei de alguma forma, mas eu tenho alguns casos, né? Foi o que ela pôde. Eu tive que cuidar, né, do que ela estava destruindo na saída, né? Quase eu me sentia assim, a cena que eu tive era assim, era juntando páginas, pegando páginas rasgadas do livro mesmo, né? Porque eu acho que eu fiquei com essa sensação, né, de tudo que eu ouvi, dessa ideia do que o paciente pode, né? Claro. Então acho que resgatando a ideia do passarinho, né? Diante daquela situação que ele ia morrer, foi o que ele pôde escolher, né? E ele escolheu isso. Poderia escolher fugir do avião e comer. Mas eu não sei, eu fiquei com essa sensação de a gente não, né, trabalhar o paciente a partir do que ele pode apresentar, né? Com certeza. E aí, claro que é sempre um desafio, né, no sentido da gente poder pensar de o que a gente tem que viver na transferência, né, enfim, enquanto impotência, que é uma impotência que eu analisando os sentimentos da vida, mas ao mesmo tempo de alguma coisa, porque esse que é o problema, né? O problema da destruição é que a gente possa afirmar alguma construção nessa destruição. Então, quando eu digo que eu queria que ela não rasgasse todas as páginas do livro, é o modo dela poder se apropriar do que ela própria construiu, né? Porque, ou seja, essas páginas do livro, quem escreveu foi você, junto comigo, mas você foi essa escritora. Então eu disse, olha só, eu não vou deixar que você destrua a beleza da sua escrita, da sua construção. Ou seja, então tinha alguma coisa que eu queria preservar, porque o problema dessa coisa traumática é que o analisando destrua o que ele próprio fez, né? Então esse que é o problema, né? Agora, ele vai sair muitas vezes destruindo, que é a única forma de sair realmente. Agora, gente, então olha só, semana que vem a gente então tá nessa questão do traumático, aula 4, a última aula. O que você quer?